Salve, meus irmãos em Cristo. Salve a todos. Que a paz de Jesus e o amor do Pai nos envolva agora, hoje e sempre. E que mais uma vez sejamos gratos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, através desse canal, para ouvir, aprender, agradecer sobre as leis divinas e o Evangelho de Jesus. E também para louvar e pedir a Deus, nosso Pai Criador, por nós e para os outros também. E que não sejamos egoístas, não é mesmo? Que tenhamos sempre aquele olhar de benevolência, de paz, de empatia para com todos. Este é o nosso 24º vídeo, graças a Deus. Gratidão por tudo, meus irmãos. E nesse vídeo de hoje nós vamos pontuar alguns questionamentos, os quais devemos fazer para nós mesmos e não para os outros, só pelo fato de querer agradar por medo de perder a pessoa que amamos. Então, de que forma nós estamos levando as nossas vidas? Devemos agradar a Deus ou aos homens? Essa é a pergunta que fica no ar. É melhor agradecer a Deus do que os homens, porque Deus conhece o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, amando e respeitando nossos irmãos que talvez ainda não tenham o entendimento de que nós adquirimos ao longo das nossas encarnações, e respeitando também o tempo dele. Então, o trabalho para Jesus é um trabalho simples, devagar, constante, honesto e sempre. Cada um de nós deve estar preocupado com os nossos deveres e não com a aprovação isolada de nossa consciência. Quando formos convidados a executar um trabalho qualquer, uma tarefa, seja ela qual for, e nós a executamos como deveria, ótimo. Pronto, é simples, foi cumprido. Não temos que nos preocupar com as opiniões alheias do mundo. Isso é muito importante. Sabemos de uma forma geral que a visão do mundo é uma visão distoante, porque a visão do mundo está muito aquém dos evangelhos de Jesus, razão pelo qual ele nos ensina a não nos preocupar quando ele mesmo diz: não importa os outros, segue-me tu. Nosso trabalho aqui na terra é como se fosse para os homens, mas a obra é para Jesus. Outra questão importante de ordem pessoal que nós devemos refletir sempre. Devemos buscar o amor das pessoas que gostam de nós, como nós somos, e não vestir uma máscara para nos tornarmos um projeto do que as pessoas gostariam que fôssemos. Isso não é legal. A autoafirmação também é muito ruim. Somos suficiente. Não precisamos mostrar o que somos. As pessoas veem. Não precisamos nos autoafirmar em nada. E também não queiramos mudar ninguém, porque não temos esse poder. O máximo que podemos fazer é mudarmos a nós mesmos. Mas também não vamos dar um empoderamento ao outro a ponto de anularmos diante da vida, somente para agradá-la. Isso não. Muitas das vezes, por medo de perdermos as pessoas que nós amamos, nós fazemos isso. Tentamos fazer de tudo para agradá-las, e isso não é bom para nós. Isso, ao longo do tempo, vai nos causando muito mal. Então, nós vamos refletir juntos sobre essa questão, pois muitas das vezes passamos por cima de nós mesmos e dos nossos princípios para agradarmos a algumas pessoas. Vamos ver se isso realmente vale a pena. Sempre devemos agradar a Deus e não aos homens. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o assunto. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo do Cristo. Gálatas 1:10, que é o nosso ponto de partida para as nossas pesquisas sobre o tema de hoje. Vale a pena querer agradar as pessoas a qualquer custo? O ser humano é muito inseguro e não aceita ser rejeitado. Pena, né? Sempre que queremos ser amados, elogiados e termos uma multidão de amigos, mas a que preço? Um bom exemplo disso seria um jovem que não gosta de bebida alcoólica,
Mas quando se vê em uma roda com amigos, bebe a si mesmo para agradar aos amigos. E fica com a vergonha de falar que não bebe. Péssimo isso, não é mesmo? Qual seria a consequência nesse caso? O jovem pode se tornar um alcoólatra, mesmo sem gostar de bebida, apenas por querer beber para agradar os outros. Seu corpo vai se acostumar com o álcool e ele vai adquirir um problema que não tinha antes, para agradar as pessoas. Por isso, nunca mude por ninguém. Mude apenas para agradar a Deus ou a você mesmo. Por Deus, sim, devemos mudar, porque quando Ele mostra algo que deverá ser mudado em nossa vida, pode ter a certeza que será para o nosso bem, porque Ele nos ama indistintamente e só quer o melhor para nós, não é mesmo? Dizem que o mundo muda quando eu mudo, ou se eu mudo, o mundo muda. Muda sim, mas tem seu preço, e que mude para o melhor, não é mesmo? Temos que acreditar que é possível sim, através de nós e principalmente de nossas ações de solidariedade para com nossos irmãos. Com a nossa mudança e a nossa transformação moral e espiritual, criamos às vezes alguns problemas com os amigos ou familiares que nem sempre queremos porque encontramos rejeições por conta das nossas novas atitudes. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu estava começando a ter os primeiros contatos maior com a doutrina espírita, eu tive alguns problemas com minha esposa, que não se conformava com as minhas atitudes, dizendo que eu estava sendo fanático pelo espiritismo, porque eu ia 3 vezes por semana na casa espírita para estudar e trabalhar. Um certo dia ela parou e me disse: "Por que você não leva a cama para o centro e dorme por lá mesmo?" Aquilo me deixou muito triste, mas não desisti. E continuei fazendo tudo aquilo que eu estava achando que era certo. E não me arrependo disso, porque naquele momento eu estava tentando agradar a Deus em detrimento da minha esposa. Depois ela também se converteu. Oh, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, tanto ela quanto eu, temos essa consciência. E continuamos sendo espíritas, tentando o nosso melhor a cada dia. Então, essa passagem bíblica de Paulo aos Gálatas nos faz refletir que muitas das vezes o verdadeiro seguidor do Evangelho e do Cristo redivivo acaba sendo colocado de lado no seu dia a dia, acaba sozinho. Tudo bem. Paulo foi contundente quando disse: "Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Deus e de Cristo." Ele, Paulo, foi e é para nós o maior exemplo de transformação moral, não é mesmo? A ponto dele dizer: "Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim." Lindo isso, né? Um exemplo maravilhoso que deve ser imitado. O servo de Jesus não pode agradar a Deus e aos homens e ainda assim continuar na condição de discípulo dele. Quando agimos assim, estamos simplesmente negando a nossa fé. Nosso viver diário tem que ser coerente com o que determina as leis gravadas em nossa consciência. Então, é só nós trabalharmos e executarmos em nosso dia a dia. Paulo nos deixa o ensino de que devemos ser firmes em nossa posição comportamental, tanto no trabalho, na escola, no ministério, no nosso viver diário, seja qual for a posição que estamos assumindo. Se empregado ou chefe, aluno ou professor, pastor, filho, pai, mãe, etc, etc, etc. Provavelmente já passamos pela experiência de sermos confrontados. E qual foi a nossa reação? Será que falamos a verdade ou nos acovardamos e preferimos mentir para não desagradar a pessoa que nos confrontou? Certa feita, Pedro, juntamente com os outros apóstolos, diante do sumo sacerdote e do conselho, disse-lhes: "Pai, importa obedecer a Deus ou aos homens?" Atos 5:29. E esse posicionamento firme de Jesus espera que tenhamos o mesmo que corremos o risco de perder o emprego ou a vida. E observarmos que a história se repete nos dias de hoje.
principalmente quando nos afirmamos espíritas cristãos. Somos logo taxados de bruxos, macumbeiros e por nossas atitudes que acaba se afastando de nós. Podemos citar exemplos de afastamento das pessoas da nossa vida. Esta é mais. E para os homens, antigamente fazíamos nossas farras, bebíamos, fumávamos, íamos aos bailes, dançávamos, flertávamos, fazíamos sexo desagradadamente, sem nenhuma segurança. E o que é pior, sem amor, porque não tínhamos consciência do Evangelho e do mal que fazíamos a nós mesmos e aos outros, com nossos exemplos. Não vai aqui nenhuma crítica a quem procura diversão. Precisamos nos divertir, sim. Afinal, não é pecado. Mas a forma como nós praticamos, talvez em locais escusos, mas sim nos compromete. E muito. Porque normalmente não estamos sozinhos nesses locais, e sim acompanhados por irmãozinhos invisíveis que nos incitam a fazer algo não muito bom para a nossa evolução. Hoje já temos consciência disso e nós não praticamos, né? O que é errado. Começamos a mudar as nossas vidas, nossas condutas, deixamos de ir aos barzinhos de festa regadas ao sabor de coisas vãs. E aí nós somos ridicularizados por nossos amigos que se afastam de nós, como se fôssemos uma praga ou uma doença contagiosa. Olha, ele virou santo e não quer mais nos acompanhar. Por isso, muitos descuidados se afastam do Evangelho e retornam ao caminho da porta larga. São como as sementes que caíram do espinheiro e não germinaram. Lembra da parábola do semeador? Às vezes a gente quer que os outros venham conosco porque nós estamos nos sentindo bem. A gente descobriu o que é bom e o que é bom para a gente quer compartilhar. Mas sim, sempre é possível. E com isso criamos constrangimentos. E Emmanuel nos lembra, em uma das suas mensagens, que ainda temos entre nós os novos samaritanos, e que ainda têm um olhar desprezível, julgando-nos pela aparência. Não aflijamos por isso. Respeitemos esses nossos irmãos. A transformação não é fácil. É um grande esforço. Mas com a transformação a gente vai vendo que não dá mais para voltar atrás. Às vezes até volta, mas nos bate o arrependimento, porque não é a mesma coisa. Alguma coisa na nossa consciência nos traz a razão e nos dá o constrangimento, porque não é a mesma coisa. Aquilo que já não nos agrada mais, nós vemos então, não vemos sentido naquilo, e bate o arrependimento e a gente volta. Quando aceitamos a nossa cruz, a nossa mudança se efetiva e passamos a aceitar o outro com mais amor e maturidade, paciência, tolerância, e criamos uma conexão com Jesus e o nosso Pai, que nos dão forças para carregar a nossa cruz. Então, se efetivamente não nos compactuamos com a vida que nossos irmãos estão levando, e se nós formos excluídos das suas vidas, não nos aborreçamos. Vamos respeitar, né? Cada um na sua. Não vale aqui cultivarmos mágoas, ressentimento ou qualquer outro tipo de sentimento negativo em relação a esses nossos irmãos. Lembrando que eles também estão no caminho da evolução e terão também o seu tempo de mudança. O que nos compete é fazer preces e envolvê-los em amor e luz. E essa é a nossa obrigação. E vamos fazê-lo, não é mesmo? Vamos continuar agradando a Deus em primeiro lugar, mas respeitando e amando o nosso irmão como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse, e respeitando ao tempo dele. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele há sempre de querer. Forte abraço e tchau.